Fala galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Estamos de volta com o Cero, nosso curso de Engenharia Reversa Online, que agora está na sua aula 23. Aula essa que a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é o, o encoding de strings. Na verdade, seria uma encriptação, mas é que meio que não é. É mais um encode mesmo. É, porque é o seguinte, quando a gente está numa olhando aqui, eu peguei esse crackment do Crewhead de novo. Se a gente buscar pelas strings, que é um ponto de partida muito comum, né, para quem vai fazer engenharia reversa, buscando aqui pelas strings referenciadas, eu já expliquei como isso funciona em outras aulas, a gente encontra as strings que foram referenciadas, né, e aí, nesse caso aqui é um crackment, né, para você quebrar, então tem a string para dizer que deu tudo certo, né, a string para dizer que deu errado, e a partir disso, né, se aqui tem, tá vendo, as instruções que mexem com elas, que as referenciam, a partir disso fica mais fácil fazer a engenharia reversa, porque a gente já cai no ponto onde ela deveria e tal, e a gente se encontra o ponto que a gente vai reverter. Né? A grande questão é, quando o binário está paqueado, enfim, já expliquei também sobre como descomprimir alguns packers e tudo, e aí você vai ver isso, mas quando o binário está paqueado não dá para ver. Mas também tem um caso onde o binário não está paqueado, como é o caso desse carinha aqui, se a gente jogar ele aqui no DAI, o kd.exe, né, ele foi criado aqui com o MGW, né, GCC para Windows e tal, ele não está paqueado. Né? Então, o que acontece é, o que esse cara faz? Ele não é nenhum malware nem nada, apesar desse assunto ser útil, inclusive na análise de malware, porque tem muitos malwares que encodam as suas strings, codificam de uma forma para não serem encontrados. Você está vendo que, ao executar, ele é um programa de linha de comando, né, e ele imprime o texto mentebinaria.com.br na tela. Então, você, né, super hacker, claro que vai dizer, ó, esse cara aqui tem esse texto dentro. Então, vamos olhar, né, aqui no X32DBG, a gente busca também aqui, ó, pelas strings, olha que legal. Pum. Cadê? Né? O mentebinaria.com.br. Por isso o nome dele é Cadê, né? Cadê? Cadê a string? Assim, porra, mas peraí, se ela não está aqui, como é que é o lance? De repente, vamos usar um outro software, né? O DAI, por exemplo. A gente pode buscar as strings com ele. Search. O programa não pode rodar no DOS, não sei o que. Uma porrada de string nada a ver. Né? Vou botar aqui mente binária para buscar o mente. Não. Comunicode. Não. Links. Muito menos. Oh, caramba. Onde está esse string, então, dentro do binário? Acontece que os... quem cria malware e quer esconder alguma coisa, né, pode muito bem, principalmente strings, né, o servidor onde esse malware se conecta e coisas do tipo, pode querer codificar isso para, entre aspas, desencriptar a string em tempo de execução, né, que seria decodificá-la. Então, usa-se um algoritmo para poder, tipo assim, a gente usa-se um, deixa eu pegar um notepad aqui, usa-se um algoritmo para poder encriptar a string, né? Então, vou chamar aqui uma função de encrypt. Né? Essa função ela recebe uma string, ok? Estou fazendo como se fosse em C. Né? E ela retorna uma string também. Né? E aí essa função ela encripta a string, faz alguma matemática aqui, ok? Com a string, né? E retorna a string pronta. String encriptada, digamos assim, ou encodada. E eu não quero discutir o que é criptografia, o que não é esse o caso. Então, todas as strings passam por esse algoritmo e no malware, esse algoritmo está fora do malware. Né? E no malware tem uma funçãozinha que, que tem um cabeçalho similar, né, que ela vai receber a string encodada ou encriptada, né, e vai devolver uma desencriptada. Okay? Então ela vai fazer a matemática aqui inversa à função anterior e vai retornar a string, né, return aqui a string desencriptada. Né? Então essa é a ideia.
O que que acontece? Quando a gente, como toda string no formato, é, isso pode ser, sei lá, base 64, hot 13, uma coisa simples, né? Ou pode envolver algoritmos mais complexos, né? Tipo RC4 ou mesmo o AES, sei lá. E aí vai ter que ter uma chave, coisas do tipo. Mas eu vou mostrar um exemplo bem simples, que é o exemplo desse KD, né? Como que ele vai funcionar? Bom, admitindo que a gente não sabe, simplesmente não sabemos como esse cara funciona. Vou buscando aqui de novo pelas strings. Ó. Caramba, não rolou nada, né? Aqui o conhecimento de programação é super útil e é por isso que um dos pré-requisitos, né, recomendáveis desse curso de Engenharia Reversa Online, o sério, é o nosso treinamento de C, né, nosso treinamento de programação moderna em C, que está aqui no canal também, na playlist. Porque o que acontece? A gente sabe que para imprimir essa string na tela, né, se eu rodar o programa aqui, ó, pum, rodei aqui vários. Ops, peraí. Ele está aqui na telinha. Vou mostrar aqui fora. Para imprimir essa string aqui na tela, ele chamou uma função. Né? No caso aqui é um programa de linha de comando, provavelmente printf, putS, alguma dessas aí. Então o que a gente pode fazer? Não conhecendo o programa, vamos olhar aqui, ó, search for, current model, as chamadas intermodulares. E aqui tem todas as funções de bibliotecas externas que esse programa chama. E ele chama várias aqui de C. Né? Inclusive, o TS, né? A função que vai imprimir alguma coisa na tela. Se a gente der dois cliques aqui, a gente cai num trecho de código onde essa função está sendo chamada depois de alguma coisa. Eu vou colocar um breakpoint nela, né? E vou rodar o programa. Ele para aqui no TLS callback, porque o jeito que o MinGW compila tem uma chamada na TLS callback. Eu posso tirar isso aqui para ele não parar mais, né? Mas tudo bem. Vou dar um play aqui. Agora ele parou no entry point do binário, porque tem um código de carregamento primeiro. Vou dar o play mais uma vez. Pronto, ele parou no nosso breakpoint. E aqui, ó, a putS ela vai estar recebendo como argumento em EAX a string meshbinária.com.br. Fala, caramba, mas de onde veio essa string? Né? E se eu rodar ela aqui, vou dar um, pá, ó, imprimiu. Oh, legal. Para saber de onde veio essa string, eu tenho que parar antes. Né? Vou parar no início dessa função aqui. Isso aqui não é uma função, ó, termina com hatch, começa com push aqui, é uma função. Vou botar o breakpoint aqui, vou tirar daqui, reiniciar o programa e mandar ver. Ele para no entry point do programa primeiro. Não, minto. Ele já parou aqui no breakpoint que eu pedi. E aí, legal. Né? Vou sair dando o step over aqui. Pá, pá. Ele está chamando uma função aqui. Agora ele está colocando um monte de coisa, alguns bytes aqui, numa região da pilha. Mas vamos lá, vamos seguir. Isso aqui já é um pouco estranho no sentido de que bytes são esses? Vamos analisar. Legal, estou colocando SP mais 28, SP mais 2C, tá montando uma parada ali. Se você quiser ver esse negócio montado, você pode dar um botão direito aqui, Following Dump, SP mais 2C, e a gente está vendo essa sequência sendo montada aqui em cima. Olha a sequência aqui, ó. É uma string, só que não quer dizer nada, né? C, abre colchetes, DJ, abre colchete. Ok, está sendo montada uma string ali. Dou uma sequência aqui. Agora o endereço dessa string vai ser colocado em AX. Olha que louco. Legal. O endereço dela, que está numa área de pilha, né? Tá vendo que está no mesmo range aqui, na faixa do SP. Está sendo colocado aqui, né? E aqui, em AX ele aponta para essa string aí, que é uma string doida, né? Mas tá aí. Aí essa string, como ela o endereço dela está em AX, né? E o calling convention, a gente já teve aula sobre isso também, está passando as coisas por EX para as funções, dá para a gente notar que essa função aqui, 401500, está recebendo essa string esquisita como parâmetro. Vamos ver o que ela retorna primeiro. Vamos passar direto dela aqui. Né? Passar direto significa só não entrar, mas ela roda, claro. É o que o step over faz. Ao contrário do step into que entra aí. Pum. Opa, olha o que ela fez.
O mesmo endereço em EAX não foi alterado, né? Tá apontando agora para mentebinária.br aqui, ó, na pilha aqui, ó. Essa string foi, todos aqueles bytes foram alterados para mentebinária.com.br. Ou seja, essa função aqui é a função que decripta a string, né? Eu posso fazer um comentário nela aqui e chamá-la de decrypt. Ok? É uma função que está desencodando a string de alguma maneira. Entra uma string encodada aqui e sai uma string desencodada depois, né? Aí isso está sendo apontado por EAX, a string desencodada já cai como argumento da putS, e a putS, né, ou puts para os íntimos, vai imprimir o que a gente quer. Ó, pum, pum, imprimiu aqui. Fala, caramba, e aí? Né? Como é que eu sei qual é a mágica que foi feita por essa função? Bom, a primeira coisa a você notar é você saber se você realmente precisa descobrir, investigar esse algoritmo. Pode ser que não. A gente pode usar o tracing, por exemplo, para toda vez, no malware real, toda essa função aqui que decripta, ela vai ser chamada várias vezes para decriptar várias strings. Então, no malware real, o que a gente pode fazer é entrar nessa função, né? E nesse ponto aqui, por exemplo, né, no final da função, antes dela retornar, a gente pode colocar aqui um breakpoint, né, para logar, né, o que está em EAX. Entende? E isso foi explicado na aula passada, né, sobre tracing. A gente vai ver sempre todas as strings decriptadas por essa função. Esse é um jeito, né, que a gente pode fazer aqui. Ó. Vamos trabalhar nesse jeito, para que seja para fixar. Eu dei o play aqui e parei antes, naquela função maior, né, antes de entrar na decrypt. Agora eu vou dar um enter nela aqui. Eu sei, né, por experiência aqui que a gente já rodou o programa, que nesse ponto aqui, antes dela retornar, EAX vai estar apontando para a string já decriptada. Vamos testar isso. Né? Por exemplo, eu vou colocar o breakpoint aqui no hatch e vou dar o play. Ó, quando eu estou aqui nesse hatch, esse EAX já está apontando para a string decriptada. Legal. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte. Né? Vou colocar um breakpoint aqui, condicional. Eu nem preciso do tracing, né? Mas a janela é similar. Que é o seguinte, eu não quero nem que o programa pare, né? Eu só preciso que ele logue. Né? O que ele vai logar? Eu quero que ele logue, né, um texto que está em EAX, certo? Aliás, está sendo apontado por EAX, ok? Para fazer isso, a maneira mais simples, porque assim, ó, se a gente colocar simplesmente o texto que eu quero logar vai ser, por exemplo, EAX quando passar por aqui. Legal, vou dar um save aqui e vou rodar o programa, né? Vou reiniciar o programa e rodar ele aqui. Ó, parou ali. Se a gente vir na janela aqui de log, ele logou aqui o valor de EAX, ó, 28FEAC. 28FEAC é um ponteiro que aponta para a string. Não é suficiente para o que eu quero, porque eu quero saber exatamente como é a string já formatada, certo? Então, o que eu preciso é saber o texto dela. Né? E aí, como é que a gente vai chegar nesse ponto? A gente vai mudar esse conditional breakpoint aqui, vamos editá-lo. Ao invés de ser EAX, eu quero a string apontada por EAX. Eu mudo de P, né, que é um pointer, para S. Essa string é apontada por EAX. Vamos salvar, reiniciar, rodar aqui de novo, pá. Vamos ver aqui no log. Olha lá, mentebinária.com.br. Então aqui eu já tenho a string decriptada. Dessa forma aqui, todas as vezes, com esse breakpoint aqui condicional,
né? Ele é o que a gente chama de log breakpoint. Ele é um breakpoint condicional, mas ele só está logando o programa, né? Nem, nem precisaria parar. Todas as vezes que essa função for chamada, a string decriptada por ela vai para o seu log, vai para essa janelinha de log aqui. E você resolve a questão de descobrir todas as strings que tem encriptadas, né, dentro de um binário. Dá para resolver assim, ou, né, de outra forma, a gente pode vir aqui, vou tirar os breakpoints, tem aqui no remove all, beleza? Ou a outra coisa que a gente pode fazer indo na. Agora eu removi o breakpoint, vou ter que buscar de novo. Indo na. Olhando por dentro a função que a gente encontrou, que é essa aqui, né, de decrypt, olhando ela aqui por dentro, a gente pode tentar estudá-la. Então, vou colocar um breakpoint aqui e vamos tentar estudá-la. Né? Ó, ela está recebendo essa string aqui, que está aqui o endereço, né? Essa string esquisita aqui. Eu vou dando F8 aqui, que eu vou descendo, né, para ver o algoritmo dela, né, como ela funciona. Vou abrir aqui um pouquinho a tela, para ficar melhor para ver. Beleza. Ela desceu aqui, ó, tem um salto para cá. Aqui ela coloca em AX a string, então é só se repetindo. Né? Mas agora tem uma instrução mais legal aqui. Ó. O byte apontado, né, que está sendo apontado por EAX, um byte vai ser colocado em EAX. Então vai só o C, tá vendo aqui? Ó? Só o C. O C foi colocado em EAX. Aqui tem um teste de AL com AL. AL é a parte baixa, né, de AX, então é justamente esse primeiro byte aqui. Ele está testando com ele mesmo se é zero. Se não for zero, ele vai para lá. Sendo zero, ele pula para cá. Aliás, ao contrário. Né? Se não for zero, ele pula para cá, onde está essa setinha vermelha. Se for zero, ele vai para cá. Isso significa que ele está testando o final da string. A gente sabe que uma string C é terminada em zero. Então essa é a ideia. Ele pulou lá. O que ele vai fazer agora? Restaurou a string original, né, para EAX, e moveu o byte de novo, o primeiro byte dessa string original, que é o C, e agora ele está somando com A, que é 10, né, em hexa. Somou com A, aquele C, ó, virou M. Então, será que é o que você está pensando? É isso mesmo. Né? Se você seguir aqui, você vai ver que ele vai pegar. Ele está consumindo a string, ó, chegou lá, botou o M no lugar do C, né? Vai colocar o próximo, ó, consumiu a string aqui, ó, tá vendo que ele agora vai estar apontando para o próximo, que é o colchetes, né? Colocou aqui, seguiu e agora segue o jogo. O colchetes, quando for somado com 10, ó, é 5B somado com A, vira 65, que é o E. E assim vai montando até a string inteira ser montada, né, que vai ser mentebinária.com.br. Você pode ficar vendo aqui, brincando de boa. Se você quiser ver isso bem bonitinho, a gente pode botar um breakpoint aqui e animar com o trace, animate over. Olha que bonitinho a string sendo montada lá. Ó, vai animando, você fica olhando, assistindo. Se não tiver nada melhor para fazer, não tiver um Netflix, a string sendo montada ali, ó, parou, mentebinária.com.br, está prontinha, né? Você já sabe como esse binário implementa. A codificação que ele implementou foi ultra simples. Né? Nessa função aqui, ó, né, como é que seria isso daqui então? Para cada caractere da string, né, o encriptador, né, para cada caractere da string, o que ele fez? Ele somou 10 em cada caractere da string. Né? Então, por exemplo, pode ser uma coisa assim, né? Enquanto S, né, para testar se S for maior que zero, né? S vai ser igual a S mais 10. Ok? Esse é o código. E aqui a gente incrementaria o ponteiro, né? Se fosse fazer um programa em C realmente bonitinho para isso. E como é que seria a matemática inversa disso? Claro, tem que ter a inversa. Bom, para cada S, né, S é igual a S menos 10. E aqui incrementa o ponteiro para ele rodar. E aqui
né, ele vai retornar a string desencriptada, que teria que ser essa, né? Bom, e aqui também. Pronto, né? Isso, inclusive, é a técnica, né, que representa o keygene, né? Você entender todo o algoritmo de uma função que está sendo trabalhada, né, encodando uma string. Só que esse é outro assunto. Mas, voltando para esses strings em si, né, não tem muito jeito, né? Por mais que o criador do malware seja bom, ele vai fazer uma função que encripta aqui. Nesse caso aqui, essa função, como a ideia é fazer essa aula, ela só faz uma única operação, que é somar 10, né? Então a função de decrypt, ela só... Aliás, aqui é o contrário, né? Deixa eu só me corrigir aqui. A função que decrypta é a que soma, a que encrypta é a que diminui 10. É um algoritmo muito simples, né? A gente pega o número, cada caractere da string e diminui 10. E aí coloca no programa assim. Aí depois, dentro do programa, no código do programa, a gente chama essa função de decrypt, que é essa função que a gente encontrou aqui, né? Essa funçãozinha aqui, em 401500. Dentro do programa, ele chama essa função aqui, que ela vai somar 10 e ela vai restaurar para a string original. Então, a string ela é criada ou decriptografada, sei lá, decodada, não sei como é que você vai querer chamar isso, mas ela é resolvida em tempo de execução. Por isso, as ferramentas de análise estática, ou mesmo o Search for Strings aqui do debugger, não encontra a referência a ela, né, antes de chegar nesse. Então, essa é a ideia, né, de um código que faz uma certa ofuscação de string. Essa seria a melhor palavra, né? Esse binário trabalhou com uma string ofuscada, né, e ela está ofuscada aqui nessa região, ela já foi para o binário ofuscada, e ele a desofusca, desencripta, sei lá, né, em tempo de execução e usa ela já em tempo de execução. Então, eu mostrei duas formas. Uma da gente trabalhar com log para poder pegar sempre que essa função decrypt aparecer, né, e você logar. E se você quiser de fato entender o algoritmo, que pode ser muito maior do que isso, né, a matemática envolvida aqui pode ser muito mais complexa, então você pode demorar muito para entender todo o código, nem sempre você vai precisar. Né? No caso de análise de malware, por exemplo, às vezes você quer só pegar o domínio com o qual esse malware se comunica. Né? Então, se ele resolve isso em tempo de execução, um log breakpoint, né, um conditional breakpoint com log, resolveria o seu problema. Mas se você realmente precisar entender como esse algoritmo é feito, você vai ter que entrar na função e ficar basicamente estudando o loop assembly. Né? Se você tiver alguma dúvida sobre o que alguma função faz, né? No caso aqui do X64DBG, ele tem aqui um help mnemonic, né? E aí você vai entender para que serve essa função, né? Aliás, essa instrução. Né? Então, pô, não sei o que faz esse move zx, beleza. Help no mnemônico, pá, ele te ajuda, né, a dizer o que o move zx faz. Né? Se você, aqui ele também tem uma opçãozinha, que é, você dá um show mnemonic brief, ele avisa aqui o que é. Então ele tem um texto aqui que diz o que faz cada instrução. Então, dá para fazer também, dá para entender tudo profundamente, né? Mas nem sempre é necessário. Em vários casos de malware, você só precisa ver a string já desofuscada, não necessariamente entender qual algoritmo foi utilizado. Beleza? Bom, é isso. Queria falar sobre essa ofuscação e desofuscação de strings, que com o debugger fica muito fácil, por mais que haja esforços da parte de vista de quem criou um malware, por exemplo, ou tentou ofuscar o string, uma hora ele vai precisar ser desofuscada, isso vai passar pelo debugger, obviamente, e você tem todo direito, né, de debugando, descobrir isso e entender como isso funciona. Beleza? Lembrando que se você está curtindo, volta lá e faz um apoio a gente, mentb.in/apoio. Se você não está curtindo, avisa aí nos comentários por quê, né? Porque você está com tanto rancor no seu coração. Mas a gente vai continuar, porque muita gente tem falado que esse curso está ajudando bastante. Então, a gente vai continuar por enquanto. Está chegando ao fim. Eu vou trabalhar em mais algumas aulas, mas a gente já está chegando no final, porque essa é a ideia, né? Era um curso de engenharia reversa básica do zero. Depois que você tem o zero, você se vira para arrumar o seu 1.
né? Você já saiu do zero, está no um, vai para o 2, né? Tem milhares de materiais aí na internet. Tá bom? Então a gente está chegando ao final do curso. Ainda vai ter mais aulas, não sei se mais uma, mais duas, umas três, mas a gente já já termina essa primeira etapa, né, dos fundamentos da base de engenharia reversa para dar um pontapé inicial aí. Beleza? Um grande abraço então, até a próxima aula e tchau.